papel é mais paciente do que as pessoas. O livro de hoje é um dos mais traduzidos no mundo inteiro. Anne Frank é uma garota de 13 anos, alemã, judia, que vive muito bem com seus pais e sua irmã, até que os nazistas tomam o poder e eles vão morar em Amsterdã, na Holanda. O pai dela trabalha no armazém e, sem que as filhas saibam, eles já estão se organizando, quando o cerco vai se apertando ao redor dos judeus, para ficarem escondidos numa espécie de anexo secreto, escondido um porão, né, na parte de cima dessa casa. Só que acontece que a irmã dela é convocada para aparecer, é chamada a se apresentar perante o governo, e com isso eles vão e se escondem mais cedo, juntamente com outra família. Antes disso, o diário de Anne era falando do seu relacionamento com os pais, com a irmã, com as amigas, do seu dia a dia na escola, as primeiras descobertas de que ela começa a gostar dos meninos da sua idade, e um diário aparentemente normal até então. Só que aí, quando eles têm que se mudar, né, para esse lugar, ela vai contar como é a vida naquele ambiente. É tanto que o título original, como ela queria que o livro fosse chamado, porque a partir do holandês que está refugiado na Inglaterra, ele diz que as pessoas que têm diários, cadernos e que fazem anotações da guerra, que eles conservassem esses papéis, porque quando a guerra acabasse, essas anotações serviriam para a história. E isso motiva mais ainda a Anne a escrever. Ela faz toda uma repaginada no diário, na forma como ela escreve, sobre o que ela fala, falando até um pouco mais de política a partir disso, por esse motivo. E o título que ela escolhe é o Anexo Secreto, que é o título original, mas que aí depois da tradução aconteceu. Mudou-se. E esse livro ele teve muitos problemas porque a Anne, não é spoiler, ela morre no início antes de começar o diário propriamente dito, no prefácio e tal. Já é dito que ela está morta. E quem publicou o diário foi o pai dela. O pai dela é o único que sobrevive da família. E por causa disso, ele havia vetado algumas partes do livro, do diário. Então a primeira edição não estava completa. Hoje nós temos uma edição completa, sim. Mas por que esse diário não foi completo? Anne, ela vai mostrar literalmente o dia a dia dali. Estão ela, o pai e Margot, que é a sua irmã mais velha, os Van Damme, que são outra família, composta por pai, mãe e filho, e depois outro homem que vem pra morar lá com eles, outro judeu. Além de terem dois homens e duas mulheres que são os donos ali do prédio, ou amigos que vão estar sempre ajudando eles. E aí eu achei algo muito interessante, que ela sempre, e que acaba sendo triste, é que ela tem o sonho sempre que a guerra vai acabar. Não só ela, mas a maioria das personagens, né, das pessoas que viviam no Anexo Secreto, tinha esse desejo forte na cabeça de que a guerra acabaria. E aí eles vivem como se eles estivessem em casa planejando o futuro. Ela estuda constantemente, ela até é ridicularizada por causa disso. E ela estuda muito, ela estuda latim, ela estuda francês, ela estuda inglês, ela estuda tudo e mais um pouco, que ela lê muito. E aí mostra que pra passar o tempo, para que meio eles terem uma zona de escape, de não ficarem só pensando na guerra, só ouvindo o rádio, que é uma das queixas muito grandes dela, porque tem hora que todo mundo só fica falando da guerra e que há outras coisas nós temos que nos desprender disso para viver a vida e tudo mais. Então todos eles leem muito. Aqui não fala muito que ler é a Van Damme, que vai ser um problema muito grande com
mas todos eles estão lendo, eles fazem rodízio de livros. E é muito interessante o incentivo que ela faz, que ela fala dos livros, por essa primeira parte, né? Tanto dos livros quanto do caderno, dessa questão de falar. Ela se torna confidente porque ela bota o nome de Kitty para sua amiga, sua amiga que seria o seu caderno. E ela fala como se conversasse mesmo, como se estivesse se abrindo a uma pessoa. E ela vai desenhar os momentos que somente ela vai entender. E realmente, primeiro por uma questão do conflito, todos estão ali, a sua vida não está normal, todos passam por a forma como já era a família dela, o relacionamento e tal. Eles, diferentes dos Van Damme, eles se dão muito bem, o relacionamento entre eles. Mesmo o pai tendo uma maior afinidade e a mãe, Margot, tendo uma maior afinidade, mas eles se dão muito bem, enquanto que os Van Damme vivem brigando. Mas aí ela vai crescendo, ela vai passar pelos processos da puberdade, ela vai passar por questões de que ela não vai ter nenhum amigo ali. E ela vai ter muitos conflitos internos e com os outros em milhares de momentos, todos os dias. Vai ter algum momento, algum lugar, e vai ter alguma ocasião em que não vão compreender ela, na qual vão reclamar, e ela acaba sendo o bode expiatório de tudo, como ela retrata. E principalmente a Van Damme, a senhora Van Damme vai falar muito dela, vai criticá-la muito. E a mãe também, ela vai ter processos de dizer que não ama a mãe. E o complexo dialético dela não vai estar... vai estar em processo ainda e vai passar por altos e baixos e vai ter muitas complicações. Mas... e aí ela vai encontrar no Peter, que é o filho dos Van Damme, um amigo, um amor também, mas que ela vai entender e ela vai ter conflitos também por causa disso, porque ela não quer e tal, e vai mostrar, e aí vai começar outro processo que é ele conversando com ela, vai mostrar os conflitos dele também, mesmo o diário sendo dela, e o narrador não sendo um narrador externo, como existem muitos romances, mas você vai ter acesso ao que ele diz, as confidências dele, e entender mais profundamente essa outra personagem que tem no livro. E a Anne, ela não desiste, ela tem o sonho de sair, de publicar o seu livro, mas de estar sempre aprendendo e de que ela era a mais sonhadora do grupo. Tá no Anexo Secreto algumas vezes. Alguns deles são amigos, alguns deles são ladrões, e eles vão passar por algumas privações. Em determinados horários do dia eles não podem falar, porque nem todos que trabalham ali sabem que eles estão escondidos. As reflexões da Anne sobre a guerra. Não, é muito forte essa questão, mas vão ter dias no diário que vão ser exclusivamente dedicados a isso. E ela vai mostrar que ela é uma garota de muita fé. Ela vai falar bastante sobre Deus e sobre as pessoas culparem Deus por aquilo e ela achar que não, que aquilo ali era um reflexo porque os homens estavam se distanciando de Deus. E reflexões muito profundas sobre fé e religião. E principalmente ela sempre vai analisando, não é inocente por completo, ela sabe das dificuldades dos processos, ela vai crescendo. Mas uma coisa que deixa ainda dessa parte de criança da Anne, sente a vontade e o desejo, ela se expressa perdoando essas pessoas que estão fazendo isso. Há um filme sobre a história, há um filme, O Diário de Anne Frank, mas um muito interessante que fará uma intersexualidade com ele é o Escritores da Liberdade, uma professora branca numa escola de periferia, num bairro negro e tal. Ela, nos Estados Unidos, na época da segregação e tal, e ali ela vai trabalhar o diário de Anne Frank com aqueles alunos, e isso é baseado na história real, e isso vai se repercutir. Os alunos, eles vão se identificar com Anne por causa desse conflito, dessa guerra que eles
ela vivia e que eles estavam vivendo também. Outro livro que vai fazer referência ao Diário de Anne Frank, que também é uma história real que nós já trabalhamos aqui, é A Mala de Hannah. O livro ele é muito usado como a questão de sensibilizar e comover para que a maior luta no Mala de Hannah e no prefácio, no pós-fácio que escrevem sobre Anne, vai falar isso também, que é para as pessoas refletirem e não deixar que isso aconteça novamente. É estranho, mas quando nós estudamos a história, que a Alemanha nesse período era o país onde havia maior desenvolvimento intelectual, cultural, e era o país onde menos se esperava que isso ocorresse. É tanto que no pós-guerra os maiores filósofos do século XX são judeus. Freud, Heidegger, Hannah Arendt e alguns, né, passaram por esse processo, mas aí você tem o país no auge da sua civilização que causa esse retrocesso tão grande, não só para si, mas toda a humanidade naquele período, porque vale salientar que o antissemitismo ele não foi Hitler que instaurou ali, era um sentimento que já existia na Europa há muito tempo e que só foi aflorado e foi, além da questão do preconceito, também uma desculpa pela questão, um pretexto para combater a economia dos judeus e tudo mais. E aí fica a dica do livro, é de uma reflexão muito grande, não só pelo Estado, pela essa questão de nós nos conscientizarmos para não termos essa guerra e tudo mais, mas as próprias reflexões que ela faz, tanto na questão de vida quanto na questão política, às vezes, de um Estado na época. Ela, independentemente do nazismo, coisas que acontecem ali na política do país dela, ela tá sempre fazendo essa... vai sempre criticando, fazendo essa reflexão. Além dos 2 filmes também que eu já mencionei, se quiserem conhecer mais sobre a história dessa garota e sobre a Segunda Guerra Mundial também. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Meu Deus, beijão, tchau, tchau.